Então, como foi falado no outro vídeo, a gente vai ter uma corrida entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem é mais preparado, né, mais forte, enfim. Então a gente tem a corrida armamentícia e a gente tem uma corrida espacial. Então em 57, em 4 de outubro, a União Soviética vai mandar o primeiro satélite artificial para o espaço, que é o chamado Sputnik 1, ou Sputnik 1. Esse satélite ele vai enviar sinais de rádio no primeiro momento e logo depois ele saiu da órbita da Terra, então se perdeu esse satélite. No ano seguinte, então, em resposta ao satélite que foi enviado da União Soviética, os Estados Unidos também lançam um satélite que vai ser o Explorer, que é esse aqui, 1, tá? E é esse satélite artificial que vai descobrir que a Terra é cercada, então, por um cinturão de Valen, e aqui eu explico o que é um cinturão de Valen. A gente vai ter com a União Soviética o envio do primeiro ser vivo ao espaço. Isso vai ocorrer em novembro de 1957, com a cadela Laika, e a espaçonave que foi utilizada vai ser a Sputnik 2. Então ela vai para o espaço, né, consegue se levar, ela não volta, né, ela não consegue retornar, mas vai ser sim o primeiro ser vivo a ir ao espaço. A gente vai ter também com a União Soviética o primeiro cosmonauta, ou seja, astronauta, né, na União Soviética se chamava cosmonauta, a ir para o espaço e fazer uma volta completa ao redor da órbita da Terra, tá? E ele foi o Yuri Gagarin, e ele consegue retornar tranquilamente, ele viveu mais alguns anos, então, dentro da União Soviética. A gente também vai ter com a União Soviética a primeira mulher no espaço, que vai ser a cosmonauta Valentina Tereskova, que vai ser a primeira mulher a viajar no espaço, também foi em 61. Ela estava utilizando a nave Vostok 6 e ela ficou 71 horas no espaço e dando 48 voltas ao redor da Terra, né? O sonho dela era colonizar Marte. Os Estados Unidos, então, nessa corrida espacial, ele vai criar a NASA, que vai ser a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. A NASA existe até hoje, é um centro muito renovado de estudos sobre o espaço, tá? E ele é responsável pelas pesquisas, desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. A gente vai ter, então, no dia 20 de julho de 1969, os astronautas da Apollo 11 pousando na Lua. Então, os Estados Unidos conseguem levar os primeiros seres humanos para a Lua, e lá, então, a gente tem essas fotografias, né, que eles fizeram de como seria o espaço, a área lunar. Depois disso, a gente vai ter um momento sobre os movimentos sociais na década de 60, tá? Que vai ser importante, a gente vai falar desse momento dos Estados Unidos. A gente vai falar no primeiro momento de uma pessoa muito importante, que é a Rosa Parks. Para entender isso, a gente precisa entender que havia nos Estados Unidos uma segregação racial. Então, a Rosa Parks vai ser uma pessoa importante, pois ela vai se recusar em 1955 a dar lugar a um homem branco dentro de um ônibus. A Rosa Parks vai ser presa e multada, e a partir dali a gente inicia uma luta da população negra nos Estados Unidos. Então, esses movimentos sociais da década de 60, como eu disse, havia uma divisão entre negros e brancos nos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos existia uma doutrina que era separados mas iguais, com leis que exigiam lugares separados entre eles, ou seja, brancos e negros. Existiam escolas exclusivas para negros, porque os negros não poderiam frequentar as escolas de branco. E essa, então, vai ser uma política amplamente discriminatória, né? Então, aqui a gente tem uma jovem negra sendo hostilizada por pessoas brancas quando ela estava indo numa escola, e aqui uma placa dizendo que pessoas de cor tinham que utilizar esse quarto ali, tá? Então, havia essas divisões. Então, nesse momento, vão surgir figuras importantes dentro dos movimentos sociais da década de 60. Uma dessas pessoas vai ser o Martin Luther King, que vai se destacar pela defesa da população negra. Ele vai pregar uma desobediência civil pacífica. Ele acreditava que dava para se resolver a partir de protestos sem que houvesse mortes e tudo mais.
E em 1963, então, teremos uma marcha que foi liderada pelo Martin Luther King, e ela vai reunir mais ou menos 250 mil pessoas lá na capital dos Estados Unidos, em Washington. Essa marcha e todos esses movimentos pelos direitos civis vai surgir efeito e em 64 vai ser aprovada nos Estados Unidos a Lei dos Direitos Civis, que pretendia acabar com a segregação racial. Não vai acabar de uma hora para outra, mas a lei serviu para que não houvesse mais divisão entre escolas de negro e escolas de branco, que não pudesse mais ter divisão nos ônibus e que teoricamente todos seriam iguais, mas a gente sabe que ainda não é bem assim. A gente teve o movimento Vidas Negras Importam, né, que veio dos Estados Unidos justamente pela violência policial que ainda afeta a população negra. Em 1965 vai ser aprovada a Lei do Direito de Voto, porque os negros não poderiam votar no sul dos Estados Unidos e em várias outras partes do país. E agora os negros passaram a ter direitos de voto como toda a população branca já tinha. Outro líder de destaque, então, vai ser o Malcolm X, que é esse que vocês estão vendo. Diferente do Martin Luther King, ele acreditava que os direitos dos negros tinham que ser combatidos com todos os meios, se fosse por meio da violência, se fosse por meio de qualquer forma. A gente vai ter, então, durante a história, né, dessa Guerra Fria, dentro dos Estados Unidos, também momentos bem conturbados, e eu continuo no próximo vídeo.